Paz de Jesus a todos os irmãos. Vamos iniciar a nossa reunião, nosso culto neste momento, orando ao Senhor, pedindo graça, pedindo que Ele venha falar aos nossos corações e venha nos visitar nessa noite. Estamos aqui com essa intenção, com esse objetivo. Para nós uma noite sempre importante, porque todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, para nós é um momento importante, é um momento diferente, porque não é uma invenção da igreja, é algo que o Senhor deixou para a sua igreja. Então realizamos com consciência, sabendo que nós estamos cumprindo uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nesse momento nós vamos orar e pedir que Deus venha nos visitar, falar aos nossos corações, nós que estamos aqui, aqueles que têm nos acompanhado pelo Facebook, pela rádio, enfim, aonde esse louvor e essa palavra chegarem, que o Senhor possa fazer a obra. Amém? Se você quiser ficar um pouquinho em pé, você vai ficar mesmo para louvar, né? Nós vamos orar e pedir a Deus essa graça. Em nome de Jesus, ó Pai, nós nos reunimos nessa noite, mais uma vez, Senhor, para cultuar, bendizer e exaltar o Teu nome que é santo, o Senhor que é digno de receber a honra, a glória e toda a adoração. Nós, Senhor Deus, nos rendemos a Ti nesse momento. A nossa oração, nesse instante, é que o Senhor possa visitar as vidas, ó Pai, que estão sendo alcançadas por esta palavra. E, Senhor Deus, não sejam ouvintes, mas sejam participantes desta palavra, Senhor. E sejam, ó Pai amado, pessoas, ó Deus, que com o coração contrito e quebrantado possam, Senhor Deus, derramar as suas vidas diante do Teu altar. E, Pai, nós pedimos que o Senhor esteja alcançando a cada um. O Senhor conhece a dificuldade, o Senhor conhece a necessidade, porque o Senhor conhece o nosso coração. Então visita, Pai, o Teu povo, visita, Senhor, a Tua igreja. Nós Te bendizemos e Te agradecemos ao mesmo tempo por esses momentos que passaremos aqui, em adoração, em louvor ao Teu nome. Recebe, Senhor Deus, e mais uma vez nós Te pedimos, alcança, Senhor, cada coração. Tudo nós pedimos, tudo nós já agradecemos, no nome do nosso Cristo, no nosso Salvador Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Graças e paz, igreja. Glória a Deus por estarmos aqui. Nós vamos cantar Brilha Jesus. E eu tenho falado bastante lá em casa que a gente fala mais pelas nossas atitudes e pela nossa vida, né? Do que pelas nossas palavras. Então que Jesus possa estar brilhando cada dia em nós. Brilha Jesus.
Irmãos, vocês creem que Deus, que Jesus Cristo está vivo? Amém? Não ouvi? Amém? Amém. Então é por Ele, para Ele, que nós estamos aqui, né? Nós temos que nos alegrar por estarmos na presença do Senhor. Não pode ser normal eu sair da minha casa e achar que vou ao culto. Não pode ser normal, porque nós estamos vindo encontrar com o nosso Senhor, né? Então louve a Deus com a sua voz, com os seus braços, fale com Deus, né? Entregue a sua melhor adoração ao Senhor. E afinal, quem deu a vida por nós foi quem, irmãos? Jesus. Então Ele merece a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, com a nossa voz forte, né? Com as nossas palmas. Amém? Então vamos louvar e engrandecer o nome daquele que é digno de todo louvor. Amém? Bom é cantar aleluia, bom é louvar a Deus, sim, com toda alegria a Ele vem dizer. Bom é cantar aleluia, bom é louvar a Deus, sim, com toda alegria a Ele vem dizer. Deus é minha fortaleza, meu refúgio e proteção, transformou minha tristeza em nova canção. Deus é minha fortaleza, meu refúgio e proteção, transformou minha tristeza em nova canção. Bom é cantar aleluia, bom é louvar a Deus, sim, com toda alegria a Ele vem dizer. Bom é cantar aleluia, bom é louvar a Deus, sim, com toda alegria a Ele vem dizer. Deus é minha fortaleza, meu refúgio e proteção, transformou minha tristeza em nova canção. Deus é minha fortaleza, Deus é minha fortaleza, meu refúgio e proteção, transformou minha tristeza em nova canção. Vamos dizer, igreja, bom é cantar aleluia, bom é cantar aleluia, bom é louvar a Deus, sim, com toda alegria a Ele vem dizer. Mais uma vez, bom é cantar aleluia, bom é louvar a Deus, sim, com toda alegria a Ele vem dizer. Bom é cantar aleluia, bom é louvar a Deus, sim, com toda alegria a Ele vem dizer. Bom é cantar aleluia, bom é louvar a Deus, sim, com toda alegria a Ele vem dizer. A Ele vem dizer. A Ele vem dizer. Vem dizer. Vem dizer. Vem dizer. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos têm a vontade de sentar. Vou pedir só para acender a luz.
Nós estamos falando aqui na igreja, já faz aí quase um mês, uma nova série que é intitulada Mulheres de Ouro. Pegamos aqui alguns exemplos bíblicos de mulheres que foram usadas por Deus de uma forma maravilhosa, de uma forma diferente, cada uma delas. Falamos aí sobre Maria, Novo Testamento, Maria, mãe do Senhor. Falamos sobre Esther e Ruth no Antigo Testamento. E hoje nós vamos retornar para o Novo Testamento. Se você quiser acompanhar a leitura no livro de Atos, capítulo 9, a partir do verso 34. Falaremos sobre a pessoa de Dorcas. Atos dos Apóstolos 9, verso 34. Amém? Todos acharam? Vamos lá. Eu vou fazer a leitura aqui nessa versão. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus te cura. Levanta-te, arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. E viram todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. E era esta notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. E Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava em vida com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E isto se tornou conhecido por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. E Pedro ficou ainda em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Irmãos, todas as vezes que um discípulo de Jesus, ou próprio Jesus, o próprio Cristo, orou por uma pessoa que tinha morrido, ela voltou à vida. Dá certo isso? Não. Por que alguns, um discípulo, o próprio Cristo orou e tornou a vida, e outros não? Qual seria a resposta? Tem alguns que são mais especiais que os outros? Será que tem? Será que Deus tem filhos prediletos? Então nós entendemos aí, irmãos, que há sempre uma soberania divina, né? Há uma ação de Deus na história que o homem não tem a resposta para isso. O homem não consegue responder. Porque um foi curado e o outro não. Porque um morreu, foi trazido novamente à vida e o outro não. Então nós não temos a resposta. Alguém pode falar, mas a fé. Aqui não tem fé de ninguém, Dorcas estava morta.
Que fé ela podia exercer, né? Mas sempre por trás de um trabalhar de Deus, existe uma ação de Deus, existe algo que vai acontecer ou algo que Ele quer promover para alcançar vidas. A preocupação de Jesus, irmão, sempre foi fazer o quê? Pregar a palavra para alcançar vidas. Qual a nossa preocupação nesse tempo, irmãos? A nossa preocupação nesse tempo é que nós estamos, de certa forma, de certa maneira, tolhidos de fazermos a missão. Não tem criança na escola, e quando tem, nós não podemos ir até a escola para evangelizar essas crianças. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que fiz muitas visitas em hospital. Muitas. Quantas vezes fui em hospital orar pelas pessoas? Mas nesse tempo, irmãos, faz já não sei quanto tempo que eu só entro no hospital para cuidar de mim mesmo. E às vezes que eu consegui entrar, ainda foi para visitar alguém, ainda foi de uma forma, vamos dizer assim, preparada, porque não poderia estar dentro daqueles ambientes nesse tempo que a gente está vivendo. Então a primeira questão aqui, irmãos, Pedro ouviu lá falar de Dorcas. Eu não sei se ele conhecia Dorcas, ou que tipo de conhecimento ele tinha de Dorcas, mas ele ficou sabendo. Alguém chegou para ele e falou: olha, uma mulher muito querida, ela morreu. E ela morreu. Você não pode visitá-la? Então, será que as pessoas tinham a ideia de que Pedro seria usado para trazer Dorcas à vida? Ou será que as pessoas tinham ideia de que Pedro seria usado para trazer uma palavra de conforto, de consolo? Porque às vezes você vai visitar alguém que está doente, e a expectativa de quem chama ou de quem pede para você visitar é que você vá visitar, você vai fazer uma oração e Deus vai trazer aquela pessoa com saúde. Nem sempre é assim. Não é verdade, irmãos? Ah, mas não tinha fé a pessoa tal. Não, irmãos, isso não tem nada a ver. Às vezes é um plano de Deus. Eu contei aqui para vocês uma experiência de muitos anos atrás. Eu não sei se faria isso hoje novamente, mas uma pessoa aqui da igreja pediu para visitar um parente que estava no hospital, e eu conheci essa pessoa uma vez, tinha visto essa pessoa uma vez na vida, nem lembrava do semblante mais dessa pessoa, e pediu, insistiu: puxa, vai lá dar uma palavra. Eu cheguei lá, perguntei pelo nome, subi, era uma enfermaria, acho que tinham 3 camas, eu sei que a do lado estava ocupada por uma mulher, e essa senhora que eu fui visitar estava na cama central, e eu me apresentei, falei: olha, fulano da igreja, acho que era a tia do rapaz que pediu, ele pediu que eu viesse aqui fazer uma oração pela senhora, tal, para Deus confortar o seu coração, tal. Eu posso fazer uma oração? E a pessoa disse: não. Não quero oração nenhuma. Eu falei: meu Deus, né? Aí a mulher que estava do lado, ela falou assim: e o senhor pode fazer uma oração por mim? Eu falei: com o maior prazer. Então eu virei para o lado e orei para outra que eu jamais tinha visto na minha vida. E orei por aquela pessoa, conversei um pouquinho por aquela pessoa. Não lembro direito, faz muitos anos. E quando eu me despedi, que eu estava saindo, aí a mulher falou: ah, mas o senhor orou por ela, ora por mim também, vai. Então, irmãos, eu entendi assim: Deus me levou lá, nem tanto por aquela senhora, que depois eu nem lembro se veio a falecer ou não, mas Deus me levou para falar com aquela outra pessoa que estava do lado. Isso é uma situação de muitas que aconteceram. Então nós não sabemos qual é o plano de Deus. Às vezes você vai sem saber, e Deus trabalha de uma forma que você não entende. E no caso aqui eu não sei, irmãos, o que passava pela cabeça dos discípulos, daquelas pessoas que chamaram Pedro para fazer a visita a Dorcas. E essa mulher, no que nós sabemos dela? Muito pouco. Sabemos que ela é uma mulher cristã, e ela era conhecida, ficou conhecida por esse momento em que Pedro orou e ela voltou à vida.
Agora, a história dela, por detrás dessa situação, é que é interessante, né? Dorcas, que também na língua aramaica é chamado de Tabita ou Tabita. Dorcas é uma versão grega do nome. E esses nomes significam uma gazela, a gazela. Então eram nomes afetuosos com os quais os pais denominavam seus filhos. Então nasceu bonita, tal, era o que se comparava naquela época, né? A uma égua de Faraó, a uma gazela que fica saltitando. Então isso era um nome carinhoso e foi o nome que essa mulher recebeu. Talvez o primeiro milagre que um discípulo, que um apóstolo do Senhor fez, usando o nome de Jesus, né? De trazer alguém à vida novamente. Mas o que está por detrás da história de Dorcas? Então, quando a gente vai repartir uma mensagem dessa, você vai fazer a pesquisa. Eu esqueci de consultar o livro de um amigo, o Mateus, pastor Mateus, que escreveu sobre personagens bíblicos. Inclusive foi convidado para estar aqui conosco. Pode até ser que ele venha até nesse tempo mesmo, né? Ele vem para divulgar um novo trabalho dele. Quem sabe ele vai estar conosco. Ele escreveu um livro sobre personagens. Eu separei e acabei esquecendo de consultar para ver se ele falava alguma coisa de Dorcas. Mas quando você pesquisa, você não encontra muita coisa a respeito de Dorcas. O que você encontra, por exemplo, a respeito de Esther, que nós pregamos aqui, quanta coisa. A respeito de Ruth, quanta coisa. Fora da própria Escritura, na história, né? Maria, então, nem se fala. Como a gente tem informações a respeito de Maria. Mas quando a gente pega uma mulher que nem Dorcas, é difícil você se aprofundar um pouco no que quem era exatamente Dorcas. Mas algumas coisas elas sobressaem através do testemunho das pessoas, principalmente daquelas mulheres que estavam ali e receberam a Pedro mostrando o quê? Roupas, peças de roupas que tinham sido feitas por Dorcas. Então, o que está escrito no livro de Atos é pouca coisa, mas nós conseguimos enxergar nas entrelinhas quem era essa mulher e por que as pessoas gostavam tanto dessa mulher. São breves informações que nós temos, mas são suficientes para revelar o caráter de Dorcas. E ela é chamada no texto bíblico de uma discípula do Senhor Jesus. Uma discípula. Sabe, irmãos, essa palavra, o discípulo, o seguidor, é uma coisa que a gente enfatiza muito nesses dias aí. Ser discípulo. Eu até comentei, o tema da convenção batista aqui em São Paulo para esse ano é igreja discipuladora. Então o desafio de você fazer pessoas, não discípulos seus, mas discípulos do Cristo, discípulos de Jesus. Nós, desde a época que eu era seminarista, eu usava muito essa palavra, a gente usava muito essa palavra. Então fulano, a gente falava, fulano aí é discípulo do Enéas Tonini, fulano aí é discípulo do pastor Paulo de Souza, fulano aí é discípulo do pastor Omar. Então a gente usava assim numa espécie de brincadeira, como que dizendo, né, que algumas características, algumas coisas a gente queria ter daquela pessoa e às vezes até, não vou dizer que imitava, né, porque fica uma expressão meio estranha, mas você até procurava fazer igual, porque você é um discípulo, o discípulo quer ser igual ao mestre. Então o que nós sabemos dela é isso, era uma discípula do Cristo. E a primeira pergunta que eu coloco para os irmãos, para as irmãs nessa noite é: você é um discípulo de Cristo? Quem é discípulo de Cristo? Diga amém. Opa! Agora eu pergunto: o que faz um discípulo de Cristo? Aí que a coisa começa a ficar diferente, né?
Aí ele imita o seu mestre. Alguém falou aqui que nós queremos ter ações e não palavras. Não me lembro quem falou aqui. Mas alguém falou aqui na hora que nós estávamos cantando ao Senhor. Né? Acho que foi você que falou. O discípulo imita principalmente o que, irmãos? As ações. As ações do seu mestre. E por que Dorcas tinha essa característica da discípula? Porque ela imitava algumas características do seu mestre. E pelo momento de tristeza que estava ali, era uma pessoa querida. Né? Os momentos de despedida desse mundo, porque ninguém morre, né? A gente vai para outro lugar, ninguém morre. A gente dá tchau para essa terra aqui. Os momentos de despedida aqui, irmãos, às vezes tem muito choro. Só que o choro ele pode ser diferente. Morreu, o cara chora de alegria. Que alguém morreu. E a gente ouve aquela expressão, né? Já foi tarde. Eu não posso falar isso, os irmãos sabem, né? Politicamente correto não pode dizer essa expressão. Mas como eu já falei, já foi tarde. Já foi tarde. As pessoas choram de remorso. E olha, eu vou falar para você. Algumas coisas, o pastor, com a convivência que ele tem dos momentos da vida das pessoas, não é julgamento, viu, irmãos? Não é julgamento. Longe de mim. Deus me livre de ficar julgando pessoas. Mas você percebe. Esse aí está chorando de alegria. Esse é da turma do já foi tarde. Esse aí está chorando de remorso. Eu presenciei uma cena uma vez, guardei comigo. Falei, isso aí é remorso. Isso não é tristeza. É remorso, porque depois que se despediu dessa vida aqui, pode dar o enterro que você quiser. Ah, eu dei o enterro digno. O defunto falou, obrigado, hein? Que joia. Eu dei o enterro digno. Digno para quem? Para você? Quando a gente resolveu fazer uma homenagem ao pastor Enéas Tonini, resolvemos dar o nome do seminário teológico Batista Nacional, que se chamava, nasceu Batista Nacional, Seminário Teológico Batista Nacional em São Paulo. Resolvemos dar o nome Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tonini. Algumas pessoas disseram, não, mas o pastor Enéas não morreu ainda. Eu falei, por isso mesmo. Que homenagem você faz depois que uma pessoa morreu? Ah, para a família. Ah, tudo bem. É legal, para a família é bacana mesmo. Mas você faz em vida. E alguns choram, irmãos, de tristeza. Porque perderam uma pessoa que lhes fará falta. Você pode dizer, ah, mas todo mundo faz falta. Eu não vou concordar com você, não. Me desculpe. Eu ser honesto e franco. Né? Me desculpe, mas Jesus morreu por todos. Não estou entrando nessa questão, irmãos. Você que está me ouvindo aí, não estou entrando nessa questão. Eu estou entrando aqui na questão do testemunho dessa mulher. E as pessoas choravam por quê? Perderam alguém que lhes faria falta. Puxa vida, justo Dorcas. Então cercaram Pedro e choravam. Por quê? Porque muitas dessas mulheres tinham conhecido a Cristo e a obra do Cristo através de Dorcas. Por isso ela era uma discípula. Então muitos conheceram a palavra através daquela pessoa. E pelo jeito ela não perdia um momento para repartir o evangelho. Se você ler lá no livro de Atos, no capítulo 8, você vai ver sobre o evangelista Filipe falando. Então ela morava nessa cidade, Jope era uma cidade portuária. Tem aqui algumas características, né? 50 e poucos quilômetros de Jerusalém.
e foi aquela cidade onde o profeta Jonas embarcou no navio para escapar da obra missionária que Deus tinha na vida dele. Vocês lembram bem dessa passagem, né? Jonas desceu para Jope, ao invés de ir para Nínive, para fugir da presença de Deus. Então é essa Jope aí. Uma cidade portuária, naquela época principalmente, hoje nem tanto, mas naquela época tinha algumas características. Os navios vinham de vários lugares. Então sempre tinha gente diferente, não é? Tinha muita prostituição nesse lugar, porque às vezes os marujos ficavam tempos no mar. Então, quando eles desciam em terra, eles procuravam bar para beber, eles procuravam prostíbulos para ir atrás das mulheres e assim por diante. Então, quando você estuda uma cidade portuária, sempre ela trazia esse tipo de característica. E ser um crente, um cristão num lugar desse, exigia o quê? Exigia algo a mais. Você ser luz num lugar cheio de trevas sempre exige algo mais de você. Um irmão aqui da igreja passou no grupo dos homens, acho do grupo de futebol que a gente tem aqui do WhatsApp, um vídeo, não sei quantos viram aqui, não sei quantos assistiram um vídeo, falando sobre esquerda e direita e tal, mas mostrando, irmãos, umas atrocidades. É coisa chocante, né? Esse pessoal dos movimentos de esquerda aí, mulheres urinando em cima de imagens cristãs. Tem uma lá do carnaval, vocês viram lá, né? O capeta espetando um camarada vestido de Cristo lá, arrastando pelos cabelos. Outra defecando em cima de Bíblia. Outra mulher desse movimento feminista simulando um aborto em frente a uma igreja. Então, assim, um monte de sangue, um aborto, dizendo: se Cristo fosse abortado, nós não teríamos um monte de problemas aqui. Depois, se vocês quiserem, eu passo. É chocante o vídeo. Se vocês quiserem, eu passo para vocês. Mas por que eu estou dizendo isso? O mundo que nós estamos passando, irmãos, não está fácil, não. Essas coisas, elas estão sendo valorizadas, não é? Existem programas de televisão que incentivam isso. Existem grupos que incentivam isso, partidos políticos que incentivam isso, juízes do nosso Supremo Tribunal Federal que incentivam isso. Então eu não fico muito, eu não consigo enxergar que nós estamos muito distantes de Jope, não. O mundo que a gente está vivendo está podre, irmãos. Está podre. Até os desenhos animados, isso já faz tempo, né? Não estou falando esse negócio dessa bobagem de subliminar que está por trás. Não tem nada por trás, não, irmãos. A coisa ela é escancarada. E nós já estamos colhendo. Nós estamos vendo uma geração e a coisa tende a piorar, né? A coisa tende a piorar. Escola e igreja esvaziados. Você quer o quê? Que prato melhor o diabo pode ter? As crianças longe da igreja e as crianças longe da escola. Que coisa melhor o diabo pode ter, meus irmãos? Que prato melhor o diabo pode ter? Então eu não me vejo muito distante de Jope. E o desafio dessa mulher outra coisa que é uma característica dessas cidades, hoje nem tanto, né, irmãos? Com o progresso, vamos dizer assim, né? Mas nessa época aí, muito mais, eram os miseráveis. Os miseráveis, eles estavam lá. Então tinha muita gente carente, muita gente necessitada. E o que nós vemos no texto aí, Dorcas era uma mulher que vivia em prol dos outros. Ela vivia, diz aqui, né? O texto que nós vemos, pelas boas obras e as esmolas que ela fazia. E a esmola aqui, irmãos, não é isso que a gente conhece hoje, não. Tirar um dinheirinho e dar no farol aí. Não é isso. A esmola, nesse sentido antigo, nessa cultura antiga, a esmola é o alimento. A esmola é mais do que você dar um prato de comida para alguém, mas você estar perto desse alguém. Você está próximo desse alguém. Para dar um prato de comida, uma cesta, irmão, isso é muito fácil.
Imagina uma pessoa que ganha muito dinheiro aí, e fala, eu doei 10 cestas básicas. A gente fala, que bonito tal. Para ele aquilo ali, irmãos, é um dinheiro que ele gasta tomando cerveja num final de semana. Tomando os uísque dele lá, as coisas dele lá. Então a gente acha o máximo, mas para ele lá é uma porcaria qualquer. Então, meus irmãos, é interessante a pessoa, o autor, Lucas provavelmente, o autor de Atos, reforçar as qualidades, quer dizer que ela cuidava das pessoas, ela enxergava os pobres daquele lugar, ela tinha compaixão pelas vidas que estavam ali. Então era um tipo de missão que Dorcas realizava. Por isso que o título dessa mensagem, Dorcas, a missionária. Confeccionava essas roupas, ajudava as pessoas e procurava obedecer aquilo que a palavra ensinava a ela. O que a palavra ensina, irmãos? O que os 10 mandamentos falam? Vamos lembrar um pouquinho? Você cobiçar as coisas dos outros? Não. Você cobiçar a mulher, o marido do outro, da outra? Não. O que mais? Matar? Não. Roubar? Não. Os mandamentos são assim, não são? Mas quando Cristo viu aquele grupo de hipócritas perto dele, aquele grupo de legalistas, de pessoas que se julgam donos das Escrituras, intérpretes das Escrituras, aqueles saduceus, fariseus, né? E essa palavra fariseu, ela torna-se hoje, nos dias atuais, o sinônimo de uma hipocrisia. Quando ele viu aquele grupo lá que dava esmola, que fazia, como é que Jesus resumiu, irmãos, os mandamentos? Alguém lembra aí? Amar quem, em primeiro lugar? Deus. Deus acima de todas as coisas. O Criador acima de tudo. O Cristo acima de tudo. E o segundo? O teu próximo como? Opa! Olha a comparação. Né? Olha a comparação. Vamos pegar os dias aí que a gente está vivendo. Todo mundo aí, irmãos, preocupado. Ninguém quer pegar o elevador, não. Nem para cima, nem para baixo. Todo mundo preocupado. Não é verdade? E tem que estar preocupado mesmo, porque a vida é um dom de Deus. E ela tem que ser preservada a todo custo, lógico. Então, o que você não quer para você, Jesus está falando, não faça para o teu próximo. Eu sei que tem bastante banco vazio aqui nessa noite, mas vira para os lados aí, olha para trás um pouquinho. Quem está atrás já está olhando para frente, não tem como. Então, quem está mais para frente, olha para trás aí. Sabe quem é esse povo que está aí? Sabe quem é esse povo, irmãos? É o teu? Não escutei. É o teu? Muitos aqui são mais próximos do que as próprias pessoas da família, do que os próprios familiares. E várias vezes, irmãos, eu converso com irmãos da igreja que dizem assim: olha, a minha família é a igreja. A minha família é a igreja. Eu tenho prazer em estar com os irmãos. Ter prazer, irmãos, significa que não vai haver contradição, que não vai haver coisas diferentes que você pensa. E tem que ser assim. Tem que ser assim. E perfeito é só o Cristo. Mas você honra aquilo por quê? Porque você não está fazendo algo que você pensa e acha bonito. Você está cumprindo o que alguém falou. Quem falou? Cristo falou. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Então, irmãos, essa mulher, eu acho que entendeu essa mensagem de Cristo. Poxa, eu vou fazer um bem aqui. Eu vou fazer o benefício aqui dessas pessoas que estão chegando. Eu lembro uma missionária que veio aqui, não vou falar o nome dela, pode ser que eu erre. Mas eu lembro, eu falei para ela depois, a gente conversando em particular, falei, legal o trabalho que você faz. Você ensina. Você ensina a mulher lá na África, no outro lugar. Desculpe, no outro lugar que você está, você ensina a pessoa a fazer alguma coisa para ganhar o pão de cada dia. Eu falei, isso é bacana.
do que ficar só dando e tal. Você ensina. E depois essas pessoas vão e fazem. E se sentem bem, por quê? Porque estão ganhando com o trabalho das suas mãos. E nisso, e ela falou, olha, enquanto nós estamos ali, a gente ouve uma reclamação, a gente ouve alguém com um problema, a gente para um pouco e a gente ora e fala, ó, vamos buscar Cristo, vamos, e ensina quem é esse Cristo, fala quem é esse Cristo, que muitos nem têm ideia do que é, de quem é. E ali a palavra, ela é entregue e alcança os corações. Então, olha, irmãos, que benefício, não é? Não só as boas obras materiais, mas as boas obras espirituais. A pessoa está ali porque ela precisa, ela quer aprender, ela precisa viver, sobreviver. Falar nisso, tem um videozinho, né? Dá para passar no final? Tá. Nós vamos orar para os missionários hoje no final. Então, meu irmão, porque eu estou falando de Dorcas, né? Então, ela realizava essas boas obras. E essas boas obras caracterizam, irmãos, a fé salvadora. A fé salvadora, ou seja, aqueles que tiveram um encontro genuíno com o Cristo e fazem isso não para manter a salvação, não é isso, ninguém tem essa condição. Mas fazem por quê? Porque Cristo fez por nós. É o que eu falei, irmãos, uma hora nós vamos embora. Uma hora nós vamos embora. Então, aqueles que são redimidos por Cristo, conforme diz São Paulo aos Efésios 2,10, falando para Timóteo, também capítulo 2, falando para Tito, capítulo 2, o apóstolo São Paulo, ele fala que aqueles que foram redimidos pelo Cristo, eles automaticamente, eles sentem prazer em fazer as boas obras. E que obra melhor, não é, irmãos, do que falar para esse mundo aí, que tem um Cristo que salva, que dá tranquilidade. No momento de turbulência que a gente está passando, no momento de turbulência, como é bom ter Cristo no coração. Como é bom ter Cristo no coração. E a gente fecha os olhos aqui e sabe que quando abrir os olhos a gente vai ver a coisa mais bonita do mundo. A face do nosso Cristo. Glória a Deus por isso. Então a morte de Dorcas, ela trouxe essa comoção, né? A Bíblia diz que ela adoeceu e morreu. A Bíblia não fala sobre a natureza da enfermidade, ou quantos anos Dorcas tinha, quanto tempo, né? Ela tinha. A maioria das pessoas imagina a figura de Dorcas como uma jovem. E alguns estudiosos acham que ela já não era tão jovem assim. Tinha lá talvez uns 50 anos, né? Jovem ainda, mas não uma jovenzinha. Seja como for, irmãos, nós não temos a certeza. São especulações, né? Mas o importante é que a morte dela causou uma grande comoção entre as pessoas de Jope. Veja, até as pessoas que não conheciam exatamente quem era, como ela era, quando ouviram falar, falaram, puxa vida, né? Justo ela, justo Dorcas, fazia coisas tão boas. E os homens que foram buscar a Pedro narraram, olha, essa mulher, ela era uma discípula do Cristo, e ela vivia em prol das pessoas, em prol da missão, né? E o desejo dela era esse. A vida dela se resume a isso. Agora, irmãos, Paulo até fala também aos romanos, né? O apóstolo São Paulo, Romanos 12:15, que nós devemos chorar mesmo pelos que partem. Choramos, porque é do ser humano. Mas eu vou partir já para o finalzinho aqui da mensagem. Quando Pedro fica sozinho com Dorcas e ora, pedindo a Deus que a visitasse, eu não sei o que Pedro orou, nem o Evangelho, nem o livro de Atos fala isso. Qual foi a oração de Pedro? Mas ele orou ali. O que será que ele pediu para o Senhor naquele momento, né, irmãos?
que será que ele pediu? Quando vem alguém aqui e nos procura para orarmos por uma cura, nós cremos que um Deus que cura, cremos um Cristo que cura, que opera milagres, amém? Amém, irmãos? Cremos, lógico. Oramos e vimos tantas coisas aqui acontecerem entre nós. Mas às vezes, como eu falei na abertura da mensagem, às vezes Deus não faz como nós oramos, né? E às vezes a gente ora e sente Deus confirmar no nosso coração, e tem que ser uma confirmação mesmo. Eu sei que algumas vezes Deus me levou a orar por algumas pessoas e dizer para a pessoa: olha, descansa em Deus. Algumas vezes eu orei por algumas pessoas e eu senti que Deus ia recolher. E algumas vezes eu senti e falei: olha, Deus vai te visitar. Pode segurar a bênção que ela vem. Mas você tem que ter certeza que é Deus que está te falando isso. Então eu não sei qual foi a oração. Aliás, um tempo desses aí, conversando com um irmão que foi aqui da igreja, nós estamos conversando também pelo WhatsApp, e nem sei como nós começamos a conversar e falamos dessa doença e tal, e ele pediu oração por um casal amigo de uma igreja. Eu não conheço a pessoa, mas eu falei: puxa, eu fiquei comovido com aquilo, comecei a orar, e 2 dias depois eu perguntei para ele como é que está. Ele falou: olha, a esposa já saiu do hospital, mas ele continua muito grave e tal. Eu falei: olha, quando eu estava orando, eu como que vi um anjo entrando dentro daquela UTI. Eu vi um anjo entrando dentro, não sei nem como é que é esse cara aí, como é que ele é. Eu sei que ele é meio fortinho e tal, porque você me falou. E depois passou uns dias, nós conversamos novamente, ele falou: olha, eu não sei o que está acontecendo lá. Que os médicos estão todos confusos, que houve uma reversão. E a gente sabe que com essa doença, quando ela pega, ela destrói. Houve uma reversão. Faz alguns dias que eu não converso. Eu creio que recolhido ele não foi ainda. É um servo de Deus. Mas eu vi um anjo entrando naquela UTI. Não é, irmãos? Então eu não sei que tipo de oração Pedro fez ali. Ele falou: Senhor, não é uma oportunidade para Dorcas. Eu não estou pedindo, Senhor, uma oportunidade para Dorcas. Estou pedindo uma oportunidade para essas pessoas que estão aqui. Onde Dorcas representa uma bênção para elas. E Deus foi lá e falou: Pedro, vai lá e fala para essa mulher sentar, porque ela não morreu, ela está dormindo. Pedro vai, ora e sai, talvez, né, segurando nas mãos de Dorcas, e aquela alegria da ressurreição, e aquela notícia, irmãos, percorreu Jope. E Atos 9,42 diz que muitos creram no Senhor através da vida de Dorcas. E é engraçado porque crente, deixa eu usar essa expressão que eu gosto de usar, não gosto de usar muito, mas de vez em quando é bom. Crente, irmãos, até morto fala, viu? Eu cito muito o pastor Enéas. Eu convivi com ele tantos anos, né? E às vezes a gente fala de algumas coisas e você percebe que mexe com as pessoas. Fala, até morto para esse mundo aqui, né? E continua vivo lá na presença do Senhor. Então, meu irmão, a ação do Espírito Santo, entendendo quem era Dorcas e o que o Cristo fez, trazendo ela à vida, aquilo ali mexeu com toda a cidade. E a palavra diz aí, mesmo no livro de Atos, que muitos vieram ao Senhor por causa daquilo que havia acontecido ali. Eu quero encerrar, irmãos, perguntando: as pessoas choraram a morte de Dorcas por seu trabalho ou pela pessoa que ela era? Você acha que não teve alguém que chorou e falou: e agora? Quem vai fazer uma roupa nova para mim? Teve ou não teve? Se há uma coisa que eu não tenho dúvida, é isso. Dorcas morreu, puxa vida, e agora? Minha roupa está rasgando. Era ela que arrumava. Sempre vai ter gente assim, meu irmão. Sempre. Mas sempre vai ter também aquela pessoa que diz assim: puxa, perdemos uma pessoa de valor.
Olha, tanta gente podia partir desse mundo e nós iríamos sentir falta, mas essa mulher, ela vai fazer falta. Ela vai fazer falta. Eu passo agora para você essa pergunta. Pergunte agora em seu coração. As pessoas vão chorar a sua passagem? Ainda bem. Ó, já foi tarde. As pessoas vão chorar, irmãos. Chorar aqui agora, eu me resumo ao choro da despedida mesmo, né? da tristeza que você tem, porque você não vai mais ver fisicamente aquela pessoa, né? As pessoas vão chorar, irmãos, a sua passagem. Não adianta você responder para mim, responde para você. Se choram por aquilo que você foi ou por aquilo que você fazia, não é? O meu pai era engraçado. Meu pai, ele aprendeu o ofício de relojoeiro, olhando o meu avô. Acho que eu já contei isso aqui. E eu tentei, misericórdia, não deu certo não. Ficava olhando meu avô e aprendeu a consertar relógio. E eu lembro que algumas vezes a gente mudou de casa e não deu endereço para ninguém. Eu lembro que tinha um sapateiro, ele descobria onde a gente estava. Meu pai foi morar lá no Jaguaré, não dava endereço para ninguém. E um dia tocou a campainha, eu estava na casa do meu pai, falei, quem será que é? Eu olhei, não sei quem é esse homem, não. Aí a gente chamava, não sei nem o nome do homem. A gente chamava ele de o sapateiro está aqui. Não é possível. Ô, seu Donato, o relógio. Tá. E atrás, foi várias vezes, depois nunca mais a gente teve notícia, mas foi muito interessante. Isso, quem deu o endereço? Eu fui perguntando, porque tem aquele ditado, né? Quem tem boca vai a Roma, vai mesmo. E eu falei, caramba, né? Será que esse homem, ele gosta do meu pai, porque meu pai é o único que consegue consertar os relógios? Conserta de verdade? Então, irmão, será que é por isso que a gente vai ficar conhecido? Por interesse naquilo que você fazia? Ou porque realmente vai ficar um vazio? Você vai deixar um vazio na vida daquela pessoa. Dorcas era uma missionária, irmãos. A missão dela, a missão que Deus deu para ela foi cuidar. São Paulo, o apóstolo São Paulo pregou em vários lugares. Dorcas estava ali. Qual a missão de Dorcas? Maior ou menor que a do apóstolo Paulo? É maior ou menor, irmãos? A missão, ela é igual. A única que eu diferencio aqui é a de Maria. A missão de Maria, ela foi diferente de todas as outras. Foi trazer ao mundo nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Mas quantas Marias nós temos? Quantos Josés, Joões, Jerônimos, etc, etc, etc. E cada um de nós, irmãos, tem uma missão a fazer. Mesmo que seja pouquinho, não faz mal. Vai ficar um vazio? Jesus, quando chamaram ele, falaram, Senhor, seu amigo morreu. Jesus falou, quem? Lázaro. Puxa, quando ele chegou no túmulo de Lázaro, irmãos, o que aconteceu com Jesus? Versículo mais curtinho da Bíblia, Jesus chorou. Jesus chorou pelo amigo. A gente vai fazer com que os nossos amigos chorem por nós? Através do quê? Através da nossa missão. O que nós estamos deixando aqui, irmãos? Um dia a nossa missão terrena, ela vai terminar e nós vamos estar para sempre no gozo do Senhor. Nós teremos pedrinhas lá na nossa coroa. Isso não importa, né? Concorda? Isso não importa.
E lá, o que importa lá para nós é estar na presença do Cordeiro de Deus. Isso que importa. Se tem 10 pedrinhas, uma meia pedrinha, uma lasca de pedrinha, não importa. Importa que a gente está na presença do Senhor. Mas aqui, enquanto esse mundo corre, aqui importa. Qual a missão deixaremos neste mundo? Dorcas fez com que aquelas mulheres e outras pessoas chorassem por ela, e a cidade inteira de Jope ficou comovida, até quem não a conhecia. Até quem não a conhecia, falou, puxa, justo essa mulher. E nós, irmãos, e nós, a nossa missão aqui, nós vamos deixar saudades das pessoas. Você responde no teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Dá para colocar aí esse é João, né, o nome dele, do menino. É tanto filho de missionário. Apaga a luz um pouquinho, irmãos, por favor. Eu vou encerrar. Nós vamos orar, em especial hoje, pelo Lízias e pela Alessandra. Quantos conheceram eles pessoalmente? Levanta a mão. Bastante gente, né? Um casal bacana. Mais ainda a Alessandra, porque é palmeirense, né? A Alessandra é periquito e o Lízias é galo, né? Um é Atlético Mineiro, mas o filho já nasceu com a bandeira do Palmeiras. Não tem jeito, né? Olha o coração verdinho, viu? Esse papai nem é coruja, né? É isso aí. Fique em pé um pouquinho. Vamos orar pela vida do Joãozinho, do Lízias, da Alessandra. Deus preparando, um dia eles vão estar aqui contando para a gente o milagre que foi o nascimento desse menino e dessa criança. Amém, irmãos? E eu louvo a Deus, irmãos, porque toda oferta que entra na igreja, uma oferta extraordinária, nós não passa nem pelo caixa da igreja. Se passa é para ir já direto para o campo missionário. Nós estamos ajudando, fora o João Maping, que é o nosso compromisso missionário, nós estamos ajudando duas famílias, a família do Lízias e a família do Herbert. Tá? Então, toda oferta extraordinária que entra, a gente tem encaminhado para eles. É pouquinho, mas um pouquinho aqui, um pouquinho ali, outro pouquinho, e Deus vai abençoando e vai dando condições da obra prosseguir. Senhor, nós encerramos agora, ó Pai, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse desafio que nós recebemos nessa noite. Que cada um tenha a resposta no seu coração. Oramos, ó Pai, em especial agora pelo Lízias, pela Alessandra, pelo João Miguel. Abençoa a vida dessa família, Senhor. Estão lá no campo missionário. E olha, Pai, se nós aqui estamos atravessando lutas e temos dúvidas e incertezas, podemos imaginar como tem sido no campo missionário, Pai. Mas o Senhor tem sido com eles. E eu te louvo, Pai, pela vida de cada pessoa que tem ofertado, Senhor, que o Senhor dê, Senhor Deus, retribua muito mais, Senhor. Muito mais. Porque, Pai, esse dinheiro chega lá de uma forma abençoada para a vida dos teus filhos. Pai amado, leva-nos na tua paz, na tua graça, no teu amor. Que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus. Fica conosco, nos dá uma semana na tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão, esteve conosco hoje o Alex e a Júlia. Faz um tchauzinho, aquele casal bonito lá atrás. Eles são nossos amigos. Estão aqui nessa noite a trabalho também, né? E foi uma alegria ter vocês com a gente aqui.
Espero que voltem outras vezes, tá? Uma alegria. Deus abençoe, irmãos. Vamos encerrar louvando ao Senhor. Tenha uma semana na presença do Senhor Jesus.